Divino Mestre Jesus, nós agradecemos a Ti pela nova oportunidade de aqui estarmos reunidos novamente para estudarmos um texto extraordinário que é o Apocalipse, com as chaves que a doutrina espírita nos oferece. Agradecemos a Ti pelo privilégio de estarmos aqui nesta casa espírita, estudando, buscando aprendizagem, para nos tornarmos melhores cidadãos, melhores espíritos, e colaborar contigo para que o mundo possa se transformar e nós, mais rapidamente, adentrarmos no ciclo de regeneração. Agradecemos a presença dos amigos espirituais que nos inspiram, que nos orientam, facilitando o nosso trabalho, facilitando a nossa tarefa. Que esses nossos estudos sejam proveitosos para os espíritos que se encontram aqui na casa, estagiando, aguardando as transformações, os novos ciclos de trabalho e aprendizagem. Que as tuas bênçãos de paz, compaixão, misericórdia envolvam-nos hoje e sempre. Muito bem, então, dando prosseguimento aos estudo final do Apocalipse, terminando o versículo 17 do capítulo 22. Vamos lá, capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Nós iniciamos, licença, acho que alguém chegou aqui. Mas é só o vento. Você tem que empurrar, ó. Você tem que... É só o vento, né? Boa, isso. Isso. Fechou. Nós iniciamos o estudo do versículo 17 na última semana, não terminamos. Esses versículos são um pouco mais complexos, então, por isso nós temos demorado. Então, o versículo 17, que nós vamos terminar hoje, diz, e o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. Então, essa sede aqui agora é a sede de quem ouviu, mas ainda não faz. Então, é a sede de ação, sede de obras, que é o nosso caso, porque nós precisamos entrar na linha da ação, da produção de boas obras, que já começam pelo pensamento, palavras, atitudes e ações, para que o mundo, seja fomentador de melhores coisas, sejamos multiplicadores de um novo estado de espírito, de um novo projeto de humanidade, de uma humanidade mais aperfeiçoada, que é o nosso objetivo. Quem ainda
aquele que testifica não tem sede mais, porque ele está testificando, está saciando sua sede. Quando nós ainda estamos no plano da imperfeição, nós podemos até não saber, mas nós temos sede de progresso, sede de evolução. Aí nós vamos lidar com circunstâncias, acontecimentos e pessoas que atraímos naturalmente para trazer recursos naturalmente para nós mudarmos de vida. Então nós passamos aí muitos séculos e milênios esgotando a sede de poder, sede de riqueza, sede de mando, esgotando. Quando a gente cansa, por quê? Porque nesse sistema nós vamos, boa noite, nesse sistema nós vamos nos transformando em grandemente egoístas, grandemente despóticos, aí nós vamos sofrendo a reação natural, e é o remédio para o mal. O mal é o seu próprio remédio. Isso é que nós precisamos entender. Então, a síndrome, as dificuldades são o resultado, são aquele acontecimento interno está dizendo para nós que tem algo errado. Aí nós vamos buscar a solução, na medicina, evidentemente, na psiquiatria, na psicologia, com os remédios, com o bisturi, está dentro ou com o advogado, ou com a polícia, tudo dentro da misericórdia. Mas nós temos que desenvolver um sistema interno que vai sanear, e vai nos colocar ao abrigo dessas situações que nós mesmo gerando. Isso aí é importante nós analisarmos aí. Então nós estamos aqui desenvolvendo o sistema do amor pleno, da misericórdia plena. Porque durante um longo período, enquanto nós aí fomos esses que buscamos o poder, a riqueza, nós fomos agentes da justiça, do escândalo. Então agora nós estamos buscando ser o contrário. Estamos buscando ser agente da misericórdia, que é muito melhor para todos nós. Então, se nós ainda não... O que tem sede é aquele que não está alimentando ainda e nem saciado. Porque a gente não alimenta com conhecimento, não. A gente alimenta com ação. A ação é que alimenta. Por quê? A ação alimenta o sentimento. A ação alimenta o sentimento. Qualquer ação alimenta o sentimento. Aí nós temos que saber se identificar se a nossa ação é boa. Porque ela vai alimentar um sentimento. Se ela não for boa, qual o sentimento que ela vai alimentar? Se a minha ação visa só o lucro, o bem-estar exacerbado, pessoal exclusivamente, qual o sentimento que eu estou alimentando? O egoísmo. Amor próprio. Isso vai só crescendo. Aí se torna aquele enquistamento que Emmanuel aborda no pensamento de vida. Aí vai gerando um desvio cada vez maior, e o resultado é a punição, o castigo, que não é de fora para dentro, é de dentro para fora, que é a atração.
Certo? No mundo de prova e expiação, nós atraímos, nós temos a sabedoria divina dispõe de vários recursos para nos fazer mudar de ideia. Se eu sou muito egoísta, se eu sou muito ganancioso, eu vou acabar atraindo malfeitores. Aqueles que vão mostrar para mim que eu estou acumulando egoisticamente. E não adianta construir muro, alarme, cofre, prova de bala, não adianta nada disso, porque uma hora a conta chega. Mas isso é castigo? Os espíritos usam a palavra castigo e punição por efeito didático. Mas não é castigo que vem de fora, é um movimento que nós plantamos. Plantamos. Não é? Então, nós temos que ter a sede, o conhecimento vai gerar sede. Aí precisamos partir para a ação. Se nós não partirmos para a ação, vai vir um sobrepeso do conhecimento. A consciência vai gritar, nós vamos ser desafiados no mundo interno, N fatores, porque nós não estamos colocando em prática. Então, o que tranquiliza, o que serena o espírito do coração é a prática. Porque o sentimento vai mudando. O sentimento vai mudando. Isso aqui que é importante. Importante, então, é nós estamos buscando alimentar os bons sentimentos. Para alimentar bons sentimentos, eu preciso mudar hábitos e ações. Isso é um assunto que é a tônica. Então, enquanto nós estamos apenas estudando, falando, não estamos agindo, nós estamos no campo da profecia. Não é? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós conhecemos quando praticamos. Quando nós não praticamos, nós não conhecemos, estamos profetizando. Quando nós estamos apenas só alimentando intelectualmente, o que nós supomos ter pode ser tirado, é isso que Jesus ensina. Aquele que parece ter, o que parece ter vai ser tirado. Porque não tem, nós só concretizamos a posse quando nós praticamos, que aí eu me transformo. Então eu possuo. O que eu possuo de fundamental quando eu me entrego ao processo? O sentimento bom. Essa é a minha posse. E o galardão do sentimento bom, que é o estado de espírito saneado. Que todo sentimento bom gera. E como todo o pensamento, a fonte do pensamento é o sentimento, eu estando repleto de bons sentimentos, eu vou gerar bons pensamentos e vão se tornar boas palavras que vão se tornar boas ações, é um processo. Por isso que Allan Kardec, no livro A Gênese, lá no último capítulo 18, lá pelo item 5, se não me engano, mais ou menos, ele vai dizer que hoje o esforço não é mais o do desenvolvimento intelectual, mas o da elevação do sentimento. Allan Kardec já compreendia isso. Estamos falando aí de guerras aí no início do trabalho. Quando isso que vai acabar com bons sentimentos. Porque nesses lugares onde se trata das guerras, o padrão intelectual já está bastante elevado. Bastante elevado. Já conhece muita coisa, tecnologia, né? Falta fraternidade, né? Tolerância, paciência. O povo que mais conhece a lei. O povo que mais conhece a lei de Deus no mundo, qual que é?
Praticamente judeu. Então está correto o que eles estão fazendo? Não, claro que não. Não está porque estão numa situação, é uma reação desmedida, certo? A lei diz amar o próximo. Tudo tem origem porque não se ama o próximo. Mas não vamos entrar no processo aqui de profundidade, basta analisar. Então vai gerando uma reação em cadeia. Agora os espíritos que mantêm vão saindo, vão sendo retirados do grupo, como nós já estamos assistindo aí nas reuniões. Nós aqui não podemos mais, né? Nós no passado fomos senhores da guerra, hoje não podemos mais alimentar esse processo. Quem não tem sede ainda não está preocupado com as novas condições. E quem tem sede, né, é o que está praticando, ele está busca, né? em busca, na busca positiva. Então o primeiro movimento é a busca. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Tudo mais vos será acrescentado. Então a primeira etapa é o conhecimento, a informação. Mas a informação por si só não basta, ela é abstrata. Ela está na minha consciência hoje, mas amanhã, como eu não pratico, eu posso ser balançado pela dúvida. Por quê? Porque eu não pratico. Então a dúvida pode me pegar no contrapé. Porque eu não pratico. Porque a dúvida só é eliminada quando praticamos. Porque o sentimento vai mudando. Nós vamos constatando que é melhor, é bom, é útil, é verdadeiro. Estou me sentindo bem, estou mais harmonizado. O mundo vai desabando lá fora, mas eu estou mais harmonizado. Isso não está me afetando tão quanto afetava antes. Então é por aí. Então, quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Por quê? Porque os recursos são oferecidos gratuitamente pela misericórdia. Agora, a misericórdia divina, ela é abstrata. A misericórdia de Deus, ela é abstrata. Precisa ser manifestada, concretizada. Então, a misericórdia divina precisa de agentes no mundo para que as pessoas conheçam a misericórdia divina. Porque Deus não exerce ação direta na matéria, não é uma pessoa. Então, quem é que vai multiplicar a misericórdia divina? Nós mesmos. Nós mesmos. Então, nós vamos, desde a abstenção de um comentário sobre a guerra, nós já estamos atuando como agente da misericórdia. Jesus disse: ouvirei de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque ainda não veio o fim. O fim do quê? Do egoísmo no coração, do ódio que o egoísmo gera, do desamor, dos nacionalismos exacerbados. Os nacionalismos exacerbados geram as divisões. Nós não nos vemos como irmãos de uma grande família, vivemos como adversários, o ufanismo nacional, uma série de coisas. Certo? Somos irmãos, todos nós somos irmãos, cada país nós aprendemos algo importante para o nosso espírito. Então, a misericórdia, ela decorre da virtude. Evidentemente, amigo, que misericórdia não quer dizer que ser bom, ser misericordioso não quer dizer que eu vou ter que ser bonzinho com todo mundo, não. Ser bonzinho com todo mundo, não.
E o bonzinho, ele é relativo, né? Você Justiça, pode ser né? bom, igual Jesus, ele era bonzinho com todos, vamos dizer assim. Mas a um chamava atenção, repreendia, né? Chamava Era de víbora, justo. né? Porque você tem que, Expulsou do templo, né? com um espírito insidioso que manifesta na reunião querendo enganar, você vai ser bonzinho com ele? Ele Tem que ser educado, enérgico. né? Nesse sentido aí. Você tem que ser enérgico com ele. Porque ele está no mundo espiritual, quer manter ainda a mesma complicação da vida física. Já no tempo de Kardec, quando eles faziam as evocações, tinha espíritos que iam à força. Está lá na Revista Espírita. Eles iam contra a vontade. E os que não iam contra a vontade, porque eles nutriam a esperança de dominar a situação. Pois é, mas uma coisa também acho que tem que observar que uma coisa é você ser bonzinho, outra coisa é você ser bondoso. Sim, Jesus era bondoso. Bonzinho Não era bonzinho. é negociar. Jesus não era bonzinho, ele era Eu bondoso. estou e você- Misericordioso. Exatamente. Mas ele chamava os fariseus de raça de víbora, hipócritas. Ser bonzinho e ser bondoso. Estava expondo ali o que eles eram. Não é? Então, amigo, não é ser bonzinho, é você ser virtuoso e justo. Se o filho precisa de corrigir, você vai ser bonzinho com ele. Não, meu filhinho, não. Usar da Não. bondade para correção. É. Não, você tem que ser enérgico. Então, Jesus foi enérgico, Moisés era enérgico. É preciso ter energia na hora certa. Senão a coisa não funciona. Então, essa água da vida, nós aí quem quiser tome de graça a água da vida. Então, basicamente, nós já temos falado aqui, a água simboliza o sentimento. A água simboliza o sentimento. O mar simboliza a sociedade. O mar da vida. E mar por quê? Porque é a soma das águas. Então nós somos espíritos encarnados num corpo físico formado por 75% de água. A água do corpo físico é para promover a renovação do espírito. E a renovação do espírito se dá pela transformação moral. A transformação moral ela é uma consequência da renovação dos sentimentos. Não existe transformação moral sem virtudes no coração. É só jogo de palavras. Os fariseus, por exemplo, faziam muito menos jogo de palavras. Então, a transformação moral ela é apontada pelo sentimento. Sentimento nobre. Esse é o ponto. Então, essa água aqui, que nós estamos aqui trabalhando com ela, é o sentimento, o símbolo do sentimento. Então, a transformação de água em vinho, que é um símbolo, define que nós estamos usando a reencarnação, aplicando o esforço, a determinação para renovar-nos, praticar o bem. Isso é transformar água em vinho. Por quê? Porque o símbolo do vinho, o vinho é todo um símbolo, certo? Tem a videira, tem a uva e tem o vinho, que é o produto. Para você produzir o vinho, tem o sacrifício da uva. A uva é pisada no lagar para extrair o vinho. Então é o símbolo para mudar essa água que nós trazemos no coração, que são as imperfeições, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, os reflexos que emergem nos acontecimentos, aqueles reflexos infelizes, é preciso transformar em vinho pelo esforço. Lembrei de Gênesis, quando ele fala que terás que, no meio do suor
do pão. É. Lembrei dessa Exatamente. passagem. Nós vamos voltar a estudar a Gênesis aí, Esqueci né? da Vamos reciclar a Gênesis aí daqui a algumas semanas. Então, aí nós temos aquela simbologia: videira, figueira, videira, oliveira. Então a figueira simboliza a árvore apenas com folhas, que é aqueles de nós que só nos preocupamos com o conhecimento. Aí eu vou decorar a codificação espírita, eu vou recitar tudo de cor salteado, eu vou se tornar doutor em espiritismo. Quem tiver com essa preocupação está fora de foco. Porque o foco é a vivência. Aí nós vamos assimilando e memorizando naturalmente. A videira, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque nele a qualidade do esforço é virtude plena. No nosso caso, que estamos ainda na transição, a uva pode produzir o vinho, pode produzir vinagre. Que é o que nós demos para Jesus na cruz. Certo? Que são sentimentos inapropriados já para nós que estamos buscando a renovação, que é o reflexo, né? Quando a gente, por exemplo, está na casa espírita e vê alguém chegar, e lá vem o fulano, é vinagre. Daí é o vinagre. Vai levar tempo a mudar isso. Não nos assustemos. Demora tempo. Por quê? Eu tenho que começar a tratar melhor aquela pessoa e não fugir dela. Conversar, conviver, que aí eu vou quebrando a resistência, que foi uma resistência que foi gerada nos milênios, continua até hoje. Precisa quebrar, transformar em amor. Como? Convivendo. Por isso que a gente convive na casa espírita. Né? Não deixa de ser um recurso para aprimoração também. Porque a lei de sociedade é um instinto natural. A lei de sociedade não é algo abstrato. Deus decretou até a lei de sociedade. Imponha naquele povo, lá naquele planeta. Não. A lei de sociedade é o instinto gregário. Atração. E alguém consegue viver sozinho aí? É o instinto gregário, lei de sociedade. A gente atrai na medida da necessidade. Então eu passei milênios só passando a espada, não é isso? Isso aqui me conhece bem. Passando a espada. Então nós fomos gerando um monte de inimizades. Cortando cabeça. Aí tem que trazer essa turma para o amor, não tem? Aí você esposo, filho, filha, um companheiro na reunião mediúnica e vai por aí fora. Mas, Júlio, aí né, você falou da figueira que só Isso, tem eu vou chegar na folhas. oliveira. Ah, bom, então tá. Chegar na oliveira. é Que a oliveira, esforço, porque né? a oliveira é a única que produz luz. Combustível da luz, que é o azeite. Esse que você fala que está no esforço, está no trabalho, está... Ele pode dar uma canelada em alguém, não pode? Você está vindo com o seu carro no trânsito, lá para o caminho Chaves, hoje tem um apocalipse, tem a reunião mediúnica, eu vou pôr aqui uma música suave, vou meditando aqui e tal, no estudo do apocalipse, daqui a pouco dá uma fechada, você já... Você nem fala, mas já subiu aquele negócio, né? É nossa realidade, você vai fazer o que com isso? Você vai escamotear, não posso sentir isso. Corta essa, gente. Está sentindo, tem que dar. Sentir por quê? Porque eu ainda trago alguma coisa no coração que eu preciso trabalhar. Então, qual que vai ser o trabalho? Eu vou ter mais vigilância no trânsito. Aí, qual que é o mecanismo, por exemplo, que até o
é recomendado para o motorista que ajuda direção defensiva. Eu dirigi na defensiva. Né? Reduzir um pouco a velocidade. Você vai tomar menos susto. O outro sempre tem razão, né? O outro sempre tem razão. Você pode estar por dentro e querer explodir, mas você vai. Uma hora muda. Diga lá, Erlane, você quer falar alguma coisa? É porque eu estou escrevendo aqui. Você falou a figueira é só conhecimento, né? É, quem não pratica ainda E a o videira é o quê? esforço para aplicar o conhecimento. Oliveira. A videira. Não. É o esforço. Por quê? Porque enquanto nós somos figueira, conhecemos toda a codificação, o livro dos Espíritos, Evangelho do Espiritismo, a Gênese, Céu e Inferno, Obras Pó, Revista Espírita, André Luiz Emmanuel, cita tudo, é uma maravilha. Certo? Por que é figueira? Porque não produz o fruto ainda daquela nova configuração, mas produz o fruto antigo. Produz o fruto antigo, lógico. Certo? Então, aí o que a videira simboliza? O esforço para mudar. Então eu vou sair de carro, já vou ficar aqui proativo, vou ficar mais vigilante, vou mais na calma, entendeu? Vou ficar nessa faixa aqui, custa que custar, eu não saio dessa faixa. Aí começa o problema, né? Daqui a pouco aparece um lento na frente, você já fica ali. Falei isso toda vez que eu vou fazer xixi, Não adianta, nós não conseguimos. Vou Luiz, na faixa do meio. aqui ó, Luiz, Eita, pô. não adianta, é que eu faço experiência própria, tá? Nós não conseguimos, não tem jeito. Por quê? Não vou, cara, não tem jeito. Porque o sistema não ajuda. O sistema não ajuda. Tem Se você isso ficar também. ali, você vai perder seu tempo, você tem que mudar. Você vai perder seu tempo, entendeu? Então você vai mudando. É a vontade, aquela vontade de querer, né? Que a gente... Aí você vai aplicar a fé, que é a vontade de querer, que aquele novo fruto que você tem no esboço seja verdadeiro, pela prática. Eu quero realmente que produzir a uva ou não quero? Eu quero continuar a produzir mamona, que é um frutinho espinhento que taca nos outros. Sabe? Eu gostava de tacar mamona nos outros. Não teve infância. Mamona, sim, eu também. Mamona era o que mais tinha assim nas hortas, né? Nossa. Você pegava aqui as caixas e jogava. Tinha mamona. Porque dava umas fincadas Tem assim. azeite de mamona. Mas não machucava, não. Entendeu? Espetado, assim. Só dava uma espetadinha, né? Depende do lugar. Com estilingue. Nós tivemos infância, né? O povo hoje não tem infância, porque só no videogame lá assim. Estilingue. Estilingue também, né? Aí doía mais um pouco, né? Era boa de... Era bom. E a oliveira simboliza que o processo está perfeito, que a azeitona também é esmagada, é pisada, Então, tem um esforço. mas ela também. produz o azeite, que é combustível da luz. Então, o que é combustível da luz? É virtude. Então, se você já produz virtude, não tem vinagre mais. Então, se você já produz virtude 100% do tempo, no trânsito, quando alguém passar, você vai, nossa, coitado, deve estar com algum problema, o filho pode estar doente em casa, e ele está com um problema de saúde, preocupado com a mãe, entendeu? O reflexo é outro. Já não se manifesta de forma negativa, né? Nós já estamos um pouco longe, né? Virou compreensão, Então, né, Irlanda? Nós estamos falando tolerância. aqui. Nós estamos um pouco longe ainda, eu reconheço, entendeu? Mas uma hora nós chegamos lá, gente, Chegamos lá. Então, Alguns milhões de anos. hein? Daqui a alguns milhões de anos chegamos. Nós, milhões de anos, você vai para outro mundo, filho. Vai estar inaugurando. Milhões de mundos de anos, você não vai ficar aqui não, você vai lá pro... É uma triste notícia para mim. Isso muito vai ser... Você declara com os devidos fins que não tem condição de ficar na Terra, milhões de Está anos. no último milênio da Semana da... Não tem mais milhões de anos aqui para resolver isso. Milênio só, ué. Ué. Quiçá centenas de anos para acabar de depurar. Ô, amiga. Preocupa não, nós vamos fazer uma caravana para te visitar lá. Vai ter umas naves bacanas aqui na Terra na época, né? Nós vamos juntar tudo, vamos fazer Vamos ver a Laurinha. Mas a gente já iniciou esse processo. Claro que já, ué. Lógico que já, Eu ué. não sei você é tão pessimista assim como Lógico que já, ué. Laurinha, Mental, você né?
Nós sim, podemos bobear mais, entendeu? Bobear mais não. Então, agora o nosso esforço, transformar água em vinho, é capacidade de renunciar aos interesses pessoais. Que nós ainda não temos de pronto, nós ainda temos interesses pessoais que nós não conseguimos ainda abrir mão deles. Ou não é? Mas tem como reconhecer que precisa. Interesse pessoal no campo emocional. Quem não tem o interesse pessoal no campo emocional que ainda não dá conta de abrir mão dele? Alguém tem? Isso está, para mim, diretamente Não é? ligado aos sentimentos de vaidade, egoísmo. Claro. Né? É desconstruir isso aí, realmente. Sim. É só isso. Só isso. Só isso. É só que falta. Só É só o fazer. que falta. Por isso que na regeneração, Eu não consegui. a alma penitente, quando acalma e o repouso, acaba de depurar. Falta só isso para acabar de depurar. Mas quando Pois é. você- Aí numa pista normal de 80 por hora, os caras estão a 90, ninguém vai, né? Aí você vai ser o problema. O lento vai para a direita. Aí o problema vai ser você que está 80 e está pedindo 90. Não, pois é. Entendeu? Aí você vai ser o problema, entendeu? Não. Quando você já tem a consciência, igual na última reunião que o Júlio falou, você deixa de comprar uma Louis Vuitton, para de alimentar esse campo do Fogueira das consumismo, vaidades. Você também já está no começo do processo. Sim. Você já está, né, pensando aí, já está no O conhecimento. trânsito, por exemplo, você tem que andar na velocidade da via. Não adianta nem mesmo querer brigar com a via. Exatamente. Uma vez eu vou contar para vocês um caso muito engraçado. Lá nos primórdios do Camilo Chaves, a gente fazia visita lá no leprosário Santa Isabel, em Betim, Isso aí. uma vez por mês. Eu não dirigia nessa época não. Aí eu fui no carro de uma senhora que era até prima da dona Dila, eu fui dirigindo o carro, eu fui com ela, né? Nossa. E é o seguinte, a filosofia dela era o seguinte, o limite é 80, eu vou andar 80 Isso. na À esquerda. esquerda, esse é o problema. Na esquerda. 80 na esquerda. Aí o que aconteceu? Chegou um momento que ela emparelhou com um caminhão. O caminhão 80 era 80. Aí a fila cresceu para trás, o povo querendo passar. Né? Eu não vou sair porque eu estou certa, eu estou 80. Nossa, Não adianta brigar com a via, você sai e deixa o povo correr. Aí, você está todo mundo está 120, você quer andar 80, você vai ser atropelado, passar por cima. Você tem que andar 120. vai para a direita. Vai para a Porque direita. é uma atitude que acaba forçando o outro a fazer isso e É. acaba desenvolvendo um acidente por, Então você pela lentidão do outro. está ali na sua faixa da esquerda, já viu que tem um vindo rápido, já sai de lá, já vai para a direita. Aí entra o orgulho, o amor próprio. O que você está pensando? Aí eu Vai acelero, passar mas eu assim? acelero mais ainda. Acelera mais ainda. Desculpa boa, hein? Aqui não. Aí entra no famoso, Aí tem a briga com o outro. famoso racha, disputa de fogueira de vaidade. Não vai passar, não. Quem que está pensando que é para me passar? Exato. Essa Não porra. sai, daqui não sai. Ele não sabe quem que eu fui lá no passado. Não, me falaram para ele. É possível. Se soubesse. Se soubesse sair correndo. Se soubesse, ele não fazia isso comigo. Se soubesse. Ai, meu Deus. Vamos brincar um pouquinho que o negócio é foda. Feio, não é fácil não. Não, o negócio é bonito, a gente torna feio. Então, o símbolo da oliveira é que o processo é perfeito. Pois é, O processo é perfeito. Você tem o conhecimento, produz o fruto, você se deixa macerar pelo esforço, pela calúnia, pela difamação, mas o seu esforço produz luz no reflexo. No reflexo, que é o que emerge automaticamente. Aí a oliveira está completa. E essa luz, ela acaba mostrando o erro do outro. Mostrando o erro do outro. Porque quando nós conseguimos não reagir Não resistir e ceder, a gente evidencia o erro do outro. Sim.
transfere para o outro a carga emocional. Perceberam? E regeneração já está Nós também em regeneração. UV. Mesmo nós com um reflexo complicado ainda no trânsito, nós estamos em regeneração, gente. Tá. Nós estamos esforçando. Aproveitar o trânsito para desenvolver isso é um laboratório muito bom. Gente. Aproveitar. Ainda mais que a maioria não respeita as regras de trânsito, aí nós temos um laboratório. A maioria de nós não respeita. Transeunte também não respeita. No Brasil, eu estive na Suíça, porque na Suíça o povo respeita a regra de trânsito. Respeita, né? Respeita. Daí aí você olha, por exemplo, a Índia. Nós estamos É o mais caos, à frente. é o caos absoluto. Estamos A Índia. Um caos organizado. É o caos organizado, porque eles se entendem lá. É, ué. É uma bagunça, mas uma coisa para eles, A outra coisa não. flui. Eles se entendem daquele Mas jeito quando ali. você olha assim que está de fora, nossa, confusão. Doido. Exatamente. Quantos milhões de pessoas? Tem 1 bilhão e passou a China, mais de 1,5 bilhão. É o mais populoso hoje do 1 bilhão e meio. do mundo. Tá certo aí, pessoal? Podemos passar para frente? Então, essa água da vida que nós vamos tomar de graça é do fornecedor. Quem vai ser o fornecedor da água da vida? Jesus? Não, Jesus não está mais no nosso meio. Conhecimento. Nós mesmos. Quem que vai ser? Nós mesmos vamos ser fornecedor da água da vida, que são os sentimentos melhores. Sentimentos melhores. Mesmo que nós, por exemplo, mesmo que nós, seja no trabalho, seja no lar, seja na casa espírita, a gente esteja ali se esforçando para conviver e o sentimento ainda não seja o que nós gostaríamos, mas não vamos manifestar, vamos manifestar outra coisa. Viu? É o esforço para quebrar. Tá difícil conviver com aquele parente? Vamos ficar ali do lado. Vamos aproveitar e ficar ali do lado. Porque com o tempo a resistência quebra. Eu escutei uma frase, a pessoa falando assim, se você tem uma pessoa que tem uma certa inimizade, e você está precisando de alguma coisa, tente se convencer e tente pedir para aquele com quem você tem uma inimizade. Para ser humilde com ele. Quem pede, né? Que é uma chance de Quebrar. quebrar o sentimento do outro também, sabe? Exatamente. Arrogância. O outro pode desenvolver uma compaixão, pode estar precisando de ajuda. E para ele pedir, porque o negócio deve estar feio mesmo, né? Entendeu? Muito bem, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. E se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então nós temos porque eu testifico. Jesus não está mais conosco para testemunhar e testificar, certo? Nós ainda não merecemos essa convivência. Quem convive conosco são os espíritos que trabalham em nome de Jesus, que estão acima de nós na escala evolutiva e que vem nos ajudar. Muitas vezes nós até cortamos a cabeça deles lá no passado, fizemos complicações, mas como eles também tinham culpa no cartório naquele tempo, alguma coisa para resgatar ainda, então hoje eles estão nos ajudando. Quem vai testificar hoje, evidentemente, porque eu testifico, somos nós. Então a gente precisa se colocar aqui no contexto. Então quando Jesus, porque eu testifico, Jesus não está mais entre nós, não está mais encarnado, quem vai testificar em nome de Jesus somos nós, que estamos buscando corrigir os erros, buscando
praticar. Então, nós somos os que estão buscando exemplificar e testificar que as palavras desta profecia são verdadeiras, porque são tão verdadeiras que nós estamos buscando a transformação, porque a transformação é boa, é útil, é verdadeira, porque eu estou me tornando uma pessoa melhor, eu estou me sentindo melhor interiormente, mais harmonizado, mais equilibrado. Então, tudo isso é verdade. Porque constatamos na vivência. Então, o Espiritismo e o Evangelho, essencialmente, não são doutrinas místicas que nos retiram de um contexto material para vivermos só no mundo da lua, esperando o reino dos céus. Não. Nos coloca no contexto da operação, para constatar que os bons sentimentos são realmente ótimos para uma vida melhor. Porque os bons sentimentos vão inspirando pensamentos em todas as circunstâncias da vida. E nós vamos caminhando aí pelo mundo, nos nossos afazeres aí, focados nos bons sentimentos, já vamos tendo melhores pensamentos. Então é um exercício que nós vamos constatando. Lógico que de vez em quando nós vamos escorregar. Natural. Faz parte, nós vamos em frente, continuamos em frente. Eu testifico. Então esse eu testifico aí somos nós. E vamos apresentar Jesus hoje para a humanidade. O Jesus autêntico, não místico. E é você meu próprio testemunho. Tipo assim. Porque aí você está se alimentando e está oferecendo recurso. Alimento. Então, no trânsito, por exemplo, o outro está nervoso, se eu consigo silenciar e ter paciência, eu estou oferecendo o fruto da paciência. Ele não está precisando da paciência? E isso é a mesma coisa que testificar, exemplificar, né? Testificar. Ele precisa de ter paciência. Como que ele vai adquirir paciência? Com alguém que exemplifica para ele a paciência na prática. Então, eu estou no trânsito ali, eu vou engolir seco, vou ter paciência. Então, eu já transmiti para ele um fruto. Depois ele vai pensar, pô, eu fiquei nervoso com o cara lá, mas o cara foi paciente. Você aumentou a sua, né? Que é dom que se recebe. Exatamente, eu alimentei a minha paciência. A minha paciência aumentou um grauzinho. Ganhou mais espaço no meu coração. Então, a próxima vez fica mais fácil. Já fica mais fácil a próxima vez. E isso vai só aumentando exponencialmente. Porque todo sentimento tem a tendência de aumentar naturalmente. Todo. Inclusive o egoísmo, o orgulho, o bias, a inveja. Até falar. Por quê? Porque o o sentimento pede o alimento pelo desejo. Então, estamos alimentando. Quando eu satisfaço aquele desejo, eu alimento o sentimento. Então ele aumenta. E cresce. Aí vai só sofisticando. Ficando sofisticado. Entendeu? Então, no caso das virtudes, a sofisticação das virtudes, é que nós vamos encontrando recursos cada vez melhores para ajudar o próximo. E é o efeito colateral positivo. O contrário do egoísmo. Você quer cada vez mais para você mesmo. Não é? A virtude é o contrário. A virtude legítima, a virtude para a gente... Só é possível praticar a virtude fazendo bem. Sem isso não tem como. Podem quebrar a cabeça aí para pensar. Tudo bem, você pode desenvolver a paciência, e é uma virtude, buscando alimentar suas vaidades, certo?
Você senta lá no seu trabalho, né? Se você não tiver muito escrúpulo, você vai ficar maquinando um meio de subir ali dentro. Aí você vai utilizar a paciência. Uhum, sim. Esperar o momento certo. Esperar o bote. Para dar o bote, não é? É. É paciência. Está desenvolvendo a paciência. Um dia você vai utilizar ela da maneira correta. Um dia muda. É, Paciência, assim como você desenvolveu lá atrás a disciplina. Exatamente. Pra cabeça, pra... É. Seja, tem ela nata em você. A disciplina Só militar. que você já está... A rota que mudou. A disciplina militar Sempre existe que. dois lados, né? A disciplina militar que vem lá de Esparta, Babilônia, passa pela Pérsia, por Roma. o É que te conquista, é uma virtude. É o que te garante também. Foi usada como? Foi usada para vaidade, né? E tipo assim, hoje é tratar toda tal É. dia, tal hora. Todo dia está a hora que Camilo Chaves e em outras atividades. Então não perde. Por isso que quando um elemento sonoro que falava isso, né? Pega o Hitler, por exemplo, que é o suprassumo do... o anticristo, sim, no suprassumo, certo? Encarnado. Se quiser mudar a chave vai ser fácil, porque ele adquiriu, tem muita virtude ali, estado potencial ali, que ele utilizou para fazer o que fez. Certo? Tem muita virtude. Então, por quê? Porque a lei, o determinismo divino, o determinismo divino sempre leva para o bem. Ele foi, Florinda? Você falou? Eu estava entendendo. Ele tem ferramentas da virtude, né? Virtude, eu entendo virtude só como fazendo bem. O determinismo divino é o do bem. Então você adquire virtude mesmo praticando mal. Pois é, isso aí que eu não estava entendendo muito É bem. que você Entendeu? escolhe. Só que você vai utilizar disciplina, capacidade de estratégia, organização, o que mais você pode usar aí? Respeito à hierarquia para atingir os seus objetivos pessoais. Lógico, não vai ser um. Mas isso é conquista que você vai usar quando você estiver na seara do bem. Você não vai Aí você vai virar. respeitar a hierarquia espiritual, Você vai você vai estabelecer, buscar estratégia. Como é que eu vou trabalhar o assunto do Apocalipse lá no Caminho Chave? Você tá Bolar uma estratégia. usando sua inteligência. Só que tá Como é que eu vou usando- dialogar com os espíritos aí na comunicação? Eu vou usar uma estratégia. Eu não usava, eu não usava a retórica para convencer os soldados aí para a batalha, morrer em nome dos nossos propósitos, não convencia. Então agora eu vou utilizar. Na verdade, elas são neutras, depende da intenção. São neutras, que você- depende da intenção. A né? intenção que você. Aí você muda o sentido. Com a Muda o intenção que sentido. você vai utilizar aquilo. Aqui tudo é neutro. Você muda a energia. É. Aí você vai fazer para qual a sua intenção? Você vai A, definir, vir- né? a virtude sempre que resistimos ao mal, que são 893 livros dos Espíritos. Já tem virtude aí quando a gente resiste. Pois é, você entendi assim, quando você usa um conhecimento para praticar o mal, o nome para mim já não é mais virtude, eu achava assim, você entendeu? Quando Não, mas você Mas é isso que eu tô alimenta o egoísmo, o que você está alimentando? Ué, o egoísmo? O amor próprio. Ah, tá. Amor Ou seja, tem próprio. O amor está aí. O amor é neutro. Mas eu tava... Amor, voltar para você mesmo. Voltar pra mim. Você vai só abrir esse amor. O amor está aí. só isso. É. Então o determinismo do bem, ele é extraordinário. Não tem como fugir dele, não. É difícil entender isso. Não é difícil, não. Por que você fala? Por que é difícil? Por que você acha que é difícil? É porque às vezes a pessoa tem um propósito e aí, como você falou, amor próprio. Amor próprio e do grupo. No caso do Hitler, por exemplo, ele tinha um amor pelo grupo. Ele amava aquele grupo. Entendeu? Ele não amava o resto. Quando ele
perceber que foi um equívoco, vai virar a chave. Mas por exemplo, vamos para a prática. Por exemplo, quando você está no seu grupinho lá de família, aí você age de um jeito para proteger o seu grupo, mas o outro, o grupo que é da outra família, aí você já age de outra maneira. Então, tipo assim, o bem é bem para todo mundo. Entendeu? Se, por exemplo, eu protejo minha família e dou de tudo para ela. Só que, aí quando a outra está precisando, eu vou falar assim, tá alimentando vagabundo. Começa Mas por o meu eu alimento. Então, para mim, é o bom, para o outro já não vale. Aí já muda o sentido. Isso é intenção, isso é má intenção, entendeu? Então, a gente marca. se a gente for analisar assim, a virtude está em tudo. A denominação. Por isso que Jesus, ele, quando olhava para as pessoas, não via o acelerado. O que ele via? Então, esse aí está desse jeito aí. Ó, você pode aproveitar agora aí, você pode esperar os milênios. Não foi o que falou para o povo Lentulus? Ó, você pode aproveitar agora e esperar os milênios, porque os milênios vão vir, você está... E para Jesus não é nada de milênio. Porque ele olha para si mesmo, viu o que ele já fez lá nos bilhões de anos para trás. Tem bilhões, Então, ele fala, para que ter pressa? Não precisa ter pressa com forçar a consciência. Né? Talvez tenha havido um pouco de tudo, não sei, quando se pensa em virtude só com coisas morais. Exatamente. Isso que eu tinha, Né? mais em mente. Talvez seja a A dificuldade. denominação Porque, ó, só. Os espartanos, os gregos, os romanos, os persas, os babilônios, os militares, vamos colocar os que estão falando de militar, eles estudavam muito. Esse pessoal era matemático, era filósofo. Não é só de guerra. E não é só guerra. quem foram os gênios ao longo do tempo? O Isaac Newton, por exemplo, um gênio. Sei, né? Tem esses elementos aí do passado aí. Porque Isaac Newton era cruel. Isaac Newton era cruel. Ele foi nomeado chefe da Casa da Moeda lá pelo, acho que é o rei Carlos. O rei Carlos. Não sei se... Aí ele foi caçar os falsificadores de moeda. Que tinha muito. Então ele disfarçava, ia sozinho para as tabernas. Sozinho, e era corajoso. Para ir pegar os falsários disfarçados. Quando ele prendia, pendurava na forca lá na praça, lá, ficava lá pendurado para o povo ver. Era cruel. Isaac Newton deve ser um espírito que veio lá de superior. Não, um espírito comum. Tinha sua inteligência. Né? Só que ainda, entendeu? Pode ser qualquer um aqui nessa mesa, pode ter sido Isaac Newton. Quando você estuda a biografia do Isaac esse Newton. comportamento aí. Entendeu? Então, esse pessoal era gênio, estudava, iniciado, falava várias línguas, estudava filosofia, matemática, geometria. Pode ser daqui a qualquer um de nós. Não, gente, agora vamos falar assim. Não, qualquer um de nós aqui. Ué. Gente, eu não sei. Bom, Deixa pra lá, nem vou falar. Pra não perder a minha paciência. Não quer ver a paciência, não. Você tá difícil de macerar essa uva aí, não tá? Pisar no lagar. Até hoje, toda vez que você fala, eu não sei. Agora, como você Diferenciar figueira, farinhesa, entendeu? Então, são espíritos que vieram aí do mundo em degredo, que aqui foram os militares, foram os generais, os comandantes, os reis, e depois foram os gênios lá, os gênios. Moisés, quem era Moisés? Exilado. Será que Paulo também é? Paulo também era exilado. Tudo que ele foi preparado também, era muito inteligente. Consta que Paulo é o Davi reencarnado. Quando você analisa as duas existências, você vê que tem paralela. Mas fala em alguma literatura? Tem uns livros espíritas aí que lançam essa ideia. Quando você vai estudar a vida dos dois, tem paralelo. Paralelo? Tem, ué. O Davi era o salmista. Compôs os salmos. Paulo compunha o quê? As cartas. Não foi só 14, não, foi muitas. A maioria perdeu.
Paulo era atleta, Davi era militar, soldado. A maioria desse pessoal da Coragem, determinação, audácia. Paulo. Paulo, Davi e Paulo. nós também. Né? Então, Só que eles E Paulo? entenderam, nós não. como é que é? A maioria do pessoal da Bíblia são os exilados. Sim, Eu falei, nós também. claro. Só que eles aprenderam, nós não. Nós estamos aí. Estudando, né? Muito bem, amigo. Então, nosso tempo está esgotado. Semana que vem continuamos.